Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Isso. Ruth, capítulo 1. Mas é interessante a questão de trabalharmos hoje com Ruth, que nós queremos falar a respeito de família de Deus. Para você já se situar e me acompanhar, e o que a gente vai estar falando se tornar interessante, porque você vai estar sabendo do que se trata, né? Então, é interessante que só Ruth e Esther têm livros com seus nomes na Bíblia. Numa cultura, no bom sentido, patriarcal, só Ruth e Esther têm os seus nomes, né? Dão o seu nome no livro da Bíblia. E é interessante que os dois são no Antigo Testamento. Mas história de superação, história de fé, de fidelidade, de lealdade, que hoje em dia anda tão escasso, né? A lealdade anda tão escassa hoje em dia. Pessoas leais na família, na igreja, no ministério, no trabalho. E essas mulheres, elas configuram, nos trazem exemplos de fidelidade, de lealdade, de amizade, de amor, sabe? De família unida. Então Ruth é um tremendo de um exemplo quando nós, no caso hoje, queremos falar de família, família de Deus. Então a gente vai trabalhar isso aí, tá? E Ruth, você vai ver que algo acontece com ela, e ela ganha uma companheira com a mesma característica dela. Ela faz um discipulado, e aquela pessoa, quanto ao caráter, se torna semelhante a ela. Entende? Muito legal. Então vamos lá. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome, crise, na época dos juízes. Você vai ver que Ruth está coladinho ao livro de Juízes. E essa fome ainda é disciplina de Deus sobre o povo, porque na época de Juízes, eles andavam desprezando os conselhos de Deus, andavam na idolatria. Juízes termina dizendo: por não haver profecia, o povo se corrompia. Por não haver profecia, nesse negócio de profecia, eis que Deus está me mostrando, a pessoa sapatear, falar 1000 palavras em línguas, para poder falar 2 palavras, né, inteligíveis, audíveis, que tenha sentido. Então, por falta de profecia, de palavra, de doutrina, o povo se corrompia na época dos juízes. E colado a Juízes vem Ruth, como um fato que aconteceu realmente na época dos juízes. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, judeus. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Congela aí. Congela um instantinho. Congela. Então, para a gente ganhar tempo, vamos, né, na questão do sermão contextual. Então, houve a fome e uma família. Elimeleque. Quem mais? Noemi. Isso. 4, uma família. Uma família abençoada, uma família temente a Deus, uma família que buscava o Deus verdadeiro. No meio daquela salada, né, cultural, naquele momento de crise
teológica, de crise espiritual, haviam famílias, e a família de Elimeleque era uma dessas, temente a Deus, simples, porém tementes a Deus, buscavam o Deus verdadeiro. E com a fome, Elimeleque tomou uma decisão. Com a crise, ele toma a decisão de pegar a família e ir para uma outra terra. Vão para uma outra terra. É muito interessante. Hoje eu ouvi alguém falar, eu fui fazer uma visita hoje, e eu ouvi alguém falar: pastor, eu não faço nada sem antes consultar a Deus. Eu não faço nada sem antes orar. Eu nunca tomei na minha vida decisão sem antes dobrar meus joelhos, sem antes consultar a Deus, sem antes perguntar ao Espírito Santo se é para fazer isso mesmo. Nem no texto, nem no contexto, nos mostra se Elimeleque consultou a Deus. Ele tomou a decisão de sair do seu bairro, de sair da sua cidade, de sair da sua comunidade e ir para um outro lugar. Mesmo no meio da crise, mesmo no meio da fome, tem que buscar o Senhor. Não podemos agir por impulso, por circunstância. Não podemos agir por aquilo que estamos vendo, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós nos movemos, nós nos locomovemos, nossas decisões são tomadas mediante a fé em Deus, a orientação de Deus, o orar, o buscar o Espírito Santo, ler a palavra. Então temos que ter cuidado com as decisões que tomamos, porque nós somos o que decidimos. Nossas decisões permeiam, norteiam a nossa vida, passado, presente e futuro. Passado também? Sim, o teu passado é resultado do que você naquela época decidiu. E Elimeleque, ele decide pegar a família e ir para Moabe. Moabe dos Moabitas. Moabe daquele povo que Deus amaldiçoou. Moabe daquele povo que Deus mandou dizimar, destruir. E ele vai para Moabe. Quando Noemi chega lá em Moabe, ele se estabelece. Mas passa um determinado tempo, Elimeleque morre. Noemi fica viúva. Nesse meio tempo, seus filhos se casam com Orfa e com Ruth, duas moabitas. Então já começa a ter uma situação que hoje a gente passa a refletir. Essa mistura de povos, teria Deus se agradado? Que um dos pecados de Sansão, o principal juiz do livro de Juízes, juntamente com a juíza Débora, também uma das principais, Sansão, dos pecados dele foi justamente se misturar. Foi justamente buscar mulher em outra nação, de outro povo, de outra cultura, que levou a se corromper. Né? Sansão cresceu os olhos em Dalila e acabou ficando sem os olhos. Sansão cresceu os olhos em Dalila, esbelta, bonita, aviãozão, acabou ficando sem os olhos, terminou sem os olhos. Né? A gente tem que ter cuidado com os nossos olhares. Temos que ter cuidado com aquilo que estamos vendo nos sites, na internet, nos Facebooks da vida, nos WhatsApps. Sansão desejou, cresceu os olhos e ficou sem os olhos. O que é que os nossos olhos têm contemplado? E ali eles se casam com essas duas moabitas, mas também morrem. Morre o pai, morreram os dois filhos. Resultado, ficam 3 viúvas. Vamos lá. Olha lá. E era o nome deste homem Elimeleque, 3. Foram para Moabe e ficaram ali. 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Até aí tudo bem. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Ficaram um período de quase 10 anos após a morte do pai, após os filhos terem se casados. E agora? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Ficou igual aquela
viúva de Naim, né? Ficou sem o marido e disse, agora fica sem o filho, mas Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Outro contexto. Então se levantou ela, Noemi, com as suas noras, Orfa e Ruth, e voltou dos campos de Moabe, depois de 10 anos. 10 anos, podemos dizer assim, de insucesso. 10 anos de insucesso por talvez não terem consultado a Deus. Talvez 10 anos de insucesso, de choro, de tristeza, de calamidade, por não terem buscado conselho na palavra, ouvido a voz do Espírito Santo. É para ir, como a pessoa que hoje eu visitei falou, eu não saio daqui sem consultar a Deus. Nós não vamos dar um passo, nós não vamos nos movimentar sem antes ter consultado o Espírito Santo. Mas torna a perguntar, será que Abimeleque fez isso? Você faz isso quando tem que tomar decisão? Você é alguém que ora? Você é alguém que lê a palavra, busca direção na palavra? A palavra é bússola. O ponteiro da bússola fica somente para o norte, da onde vem a expressão nortear, da norte, da direção. Nós nos norteamos na palavra de Deus, buscamos direção no Espírito Santo. Você faz isso? Ou vamos ao Deus dará? Ou vamos ao Deus dará? Se Deus quiser. Então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ainda lá em Moabe chegou a notícia, lá em Judá, lá na terra natal de Noemi, de Abimeleque, acabou a fome. Deus visitou o povo com misericórdia, Deus visitou o povo com compaixão, a fome acabou, os campos voltaram a brotar. Milho, cevada do caso, tudo voltou. A agricultura, a lavoura, tudo florescendo. Acabou a fome. Deus tirou do meio daquele povo a disciplina. Estão me entendendo? Pode dizer amém? Amém? Me acompanhe. Por isso saiu do lugar onde estiveram as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Já vieram caminhando. Olha agora que interessante. Vai. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O que é isso? Congela. O que é isso? No meio do caminho, a viúva Noemi, ela tenta persuadir as duas noras a não irem com ela para ajudar, a permanecerem em Moabe. Voltem para a casa de vocês, vocês ainda têm pai, vocês ainda têm mãe, vocês têm em quem buscar ajuda, vocês têm aonde se abrigar, vocês não estão desamparadas, vocês ainda têm família em Moabe. Então ela tentou convencê-las a não ir com elas para ajudar, mas que coisa linda, olha o que acontece. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Casem-se de novo, vocês são novas, vocês ainda procriam, vocês não são estéreis. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Aí se abraçaram no meio do caminho e choraram, prantearam. Havia uma amizade entre elas, havia um amor sincero, um amor fraternal entre elas. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Noemi, não tente nos convencer. A gente vai ver na sequência que Ruth falou com mais firmeza: não tente me convencer a te abandonar. Não tente me convencer a te deixar a voltar sozinha. E cada um ir para o seu lado e nós nos separarmos, como quem diz. Disseram-lhe certo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Olha só, olha ela tentando ainda convencer. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Eu não vou mais engravidar e dar mais marido a vocês. Meus filhos morreram, vocês ficaram viúvas. Tenho eu no meu ventre
filhos para dar a vocês como marido de novo? Vai, olha aí. 13. Esperá-los-ei até que viesse a ser grande. Mesmo que eu tivesse como dar filhos, ter filhos, vocês iam esperar as crianças crescer para depois casar com eles também? Deter-vos-eis por eles, sem tomar de marido? Quer dizer, vão esperar eles sem casar? Vão ficar esperando eles crescer? Vão parar a vida de vocês? Vocês vão se deter? Vocês vão esperar? Mesmo que eu pudesse ter filho? E se eu tivesse, vocês iam esperar? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Se enganou. Ela acha que está sendo punida. A mão do Senhor pesou. Sabe aqueles crentes que a mão do Senhor vai pesar, hein? Deus vai te botar no leito, hein? Deus vai quebrar a tua perna. Macumbeiro gospel. Porque é no candomblé que ameaça. É no candomblé que ameaça. Quando alguém quer sair do candomblé, da umbanda, da quimbanda, seja de onde for, que banda seja, eles ameaçam. E a mulher vai quebrar a tua perna. A mulher pomba gira. Entendeu? O dono das encruzilhadas vai te matar. Diz que tranca a rua vai matar. Entendeu? E ali ela se sentiu. Ela achou que Deus estava punindo-a. Porque morreram os filhos, morreu o marido, morreu os filhos. Eles não tiveram sucesso naquele projeto. E ela, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Choraram de novo. Que cena. E Orfa beijou a sua sogra. Meu Deus. Orfa decidiu voltar para a casa dos pais. Beijou sua sogra. Esse beijou sua sogra quer dizer, Orfa aceitou a sugestão de Noemi de não ir com ela para a terra natal de Noemi. Então deu um beijo e voltou para a casa dos pais. Então Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Diga glória a Deus. Ruth se apegou a ela. A nora se apegou à sogra de uma tal maneira. E interessante, era uma moabita. Foi evangelizada certamente, foi discipulada, aprendeu sobre o Deus verdadeiro, aprendeu sobre o Deus criador. E se apegou à nora. Uma beijou e se despediu. A outra se apegou. A outra amou de verdade. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Voltou aos seus deuses. Os deuses dos moabitas. Tua cunhada, Orfa, voltou. Volta tu também, mulher. Disse, porém, Ruth, não me instes, não me incite, né? não me constranja para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Você pode falar isso para a pessoa do teu lado? Isso aqui não é muito usual na nova aliança. Mas fale para o teu irmão, sem precisar olhar dentro dos olhos dele ou dela. Não precisa encarar não. Mas fale aí, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o povo de Deus e é o meu povo. Somos da família de Deus. Amém? Que declaração que a gente usa nos casamentos. A gente usa essa declaração nos casamentos. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Extraído daí, dessa declaração de lealdade, de amor, de fidelidade de Ruth. Que coisa linda, que coisa linda. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte, me separe de ti. Quem diz graças a Deus? E eles voltaram. Leia os 4 capítulos de Ruth. Você vai saber quem é o remidor. Pessoa que ajudou a elas. Ajudou principalmente a Ruth e se casou com Ruth. Boaz. Ruth é da linhagem
do rei Davi. Entende? Da mesma linhagem, na genealogia de Jesus, onde também vem por Davi, está lá Ruth. Entende? Boaz. Então, meus amados, esse exemplo dessa família é um exemplo maravilhoso. Entende? Erramos. Às vezes agimos por força própria, pela força do nosso braço, fundamentados no nosso conhecimento, e achamos que não precisa nem orar, não precisa nem ler a Bíblia. Se eu já sei de cor, se eu vou me dar bem, eu sou experimentado. Pedro era experimentado. Pedro era um grande empresário do ramo de pesca. Pedro sabia tudo de pesca, mas teve uma noite que não pescou nada. Tem dia que parece noite, as coisas não dão certo, tropeçamos, erramos. Isso não quer dizer que Deus está pesando a mão. O que Deus está fazendo é permitindo uma experiência, para que tenhamos experiência com Ele. Sabe? Descobramos em nós mesmos, por nós mesmos, quem Ele é, o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer conosco. E agora, como eu falei, tem o exemplo dessa família, e a igreja, e nós. Entre nós, tem havido lealdade, tem havido fidelidade entre nós, como família de Deus. Aliás, a igreja, ela tem vários termos, né? Designações a respeito da igreja. Corpo de Cristo, coluna da verdade, baluarte da verdade. Eu anotei aqui alguns. Noiva de Cristo, coluna da verdade, nação santa. Chamam a igreja disso. E é também a família de Deus. Digam amém? Família de Deus. Nós somos uma grande família. A Bíblia diz que Jesus, Ele faz com que a solitária venha se tornar mãe de família. Bota aí para eles lerem. Isso está em Salmo 68:6. Deus faz com que a solitária habite em família. Não é à toa que Deus disse: não é bom que o homem viva só. Deus não nos fez para a solidão. Deus não nos fez para viver só. Entende? Deus nos fez para viver em família. A sociologia e a psicologia diz que nós somos seres sociáveis. Fomos formados para viver em sociedade. O homem é um ser social. E Deus já falou isso muito antes. Não é bom que o homem viva só, porque o homem é um ser feito para viver em sociedade. É um ser social. O que está? Deus faz com que a solitária viva em... Deus faz com que a solitária viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz com que os solitários, a solitária, habite em família. Penina zombava de Ana, estéril. Deus deu a família de Ana. Entende? Deus faz com que a solitária venha habitar em família. Vamos ver. Efésios 2:19-22. Família de Deus. Somos coluna da verdade, baluarte da fé. Somos o corpo de Cristo, né? Que mais que você lembra que é chamado da igreja? Que mais? Eclésias. Povo adquirido. Nação santa. Boa, né? Etimologicamente, o termo igreja, eclésia, tirados para fora. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas, tirados das trevas, e fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Eclésias, igreja. E Efésios 2:19-22. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar. Não, 2:6 que eu falei? 19. 2:19. Assim que já não sois estrangeiros. Até então,
Abimeleque, Noemi eram estrangeiros com seus filhos, numa terra estranha, em Moabe, por causa da fome. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de... Somos da família de Deus. Tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Estamos edificados. Nós estamos arraigados na palavra. Os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é o centro. Jesus é a coluna. Jesus é o que nos norteia. É a pedra de esquina. Muitos tropeçam nessa pedra, mas graças a Deus nós estamos firmados nela em nome de Jesus. Sabe? Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Vai lá, Érica, para a gente já começar. Efésios 3, vai para o 3, 14 e 15. Família de Deus, no qual todo... Efésios 3, 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma causa, e por essa causa ele orava. Você tem uma causa, e se tem, você ora por ela? Intercede pela causa? A tua causa é pessoal? Só envolve você? Ou envolve a família? Ou envolve a igreja? Envolve a família de Deus? Qual é a tua causa? Qual é a minha causa? Qual será a nossa causa? Se temos uma causa, nos ajoelhamos por essa causa? Da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus chega para Abraão: Abraão, vou te bendizer, vou te abençoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. A fé, entende? Para que segundo as riquezas da sua glória, a oração de Paulo, vos conceda que sejais corroborados, quer dizer, ajudados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Família de Deus, temos que estar arraigados, conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, sair do superficial, nos aprofundar, crescer na graça e no conhecimento, sair do beabá. Paulo, escrevendo aos Hebreus, fala de um povo que pelo tempo que são crentes, já eram para ser mestres, mas porque não se interessam pela causa, porque são egocêntricos, só pensam no bel prazer, não crescem, não desenvolvem. Sabe? Vai. Gálatas 3, 26 a 28. Vamos ver se família de Deus. Gálatas 3, 26 a 28. Diz assim, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não há diferença. Todos somos de Cristo. A família de Deus começa quando aceitamos a Jesus Cristo. A família, nós somos inseridos, nós passamos a fazer parte da família de Deus quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Veio para o que era seu, o evangelista João vai falar, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando a gente recebe a Jesus, passamos a ser chamados de filhos de Deus. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Somos uma grande família que um dia será arrebatada e estará para sempre com Jesus nos ares. Diga graças a Deus. Você já recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor? Você aí na tua casa, você no YouTube. Essa história de falar que todo mundo é filho de Deus é mentira. Todo mundo é criatura de Deus, mas só se torna filho de Deus como recebe a Jesus, quando recebe Jesus como Salvador e Senhor.
Mentira quando se diz todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é o que diz a Bíblia. Todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto você não recebe a Jesus como Salvador e Senhor, você é criatura. Nós somos criaturas. Recebeu Jesus como Salvador e Senhor, somos inseridos na família de Deus, tendo Jesus como nosso irmão mais velho. Diga graças a Deus se entende isso. Amém, meus amados? Você precisa ser inserido na família de Deus, recebendo a Jesus como teu Salvador e Senhor. E você que está desviado, desviada, por que saiu da família de Deus? O que o teu irmão mais velho, o Senhor Jesus, fez? Te fez algum mal? Com certeza não. Volta para Jesus. Vamos lá. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. O que é que diz? Gálatas 6, verso 10. Aí. Não sei como é que está a tua versão, nem sei como é que está essa. Mas olha bem. A gente falou. Dá prioridade a teu irmão que é cabeleireiro, cabeleireira. Dá prioridade a tua irmã em Cristo que é manicure, né? Que tem o seu carro, como Uber ou 99. Dá prioridade. E olha o que diz o texto. Então, enquanto temos tempo, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Domésticos aí é família. Alguém está com a versão família? Dá uma olhadinha na tua Bíblia aí. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Na minha versão está família. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos fazer de novo o que a gente não está acostumado a fazer aqui, mas fale para a pessoa do teu lado aí. Somos uma grande família. Fala aí com fé, fala com carinho. Somos uma grande família. Fale com gosto. Você gosta de... né, Antônio? Somos uma grande família. Viu? Somos uma grande família, Patrícia. Né? Hã? Essa família é muito unida. Ah, Senhor, tomara. E também... somos uma grande família. Você aí no Face, no YouTube, venha fazer parte dessa grande família. Diga graças a Deus. 1 Coríntios 12, 26. Eu falei com Érica. Érica, fica ligada aí que tem vários versículos. Vou falar um pouco de Noemi, de Ruth, mas depois vamos ver a Bíblia aí. 12, 26, já lemos? 1 Coríntios 12, 26. Romanos 12, 5. Ah, peraí. Romanos 12, 5. Praticamente no fadigar, né? Romanos 12, 5. Foi assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos muitos, somos uma grande família. Estamos espalhados em todo o planeta. Somos uma grande família. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Diga graças a Deus. Somos muitos, espalhados em toda a face da terra, mas somos um só corpo. Por isso a família de Deus é chamada também de corpo de Cristo. Tá? Uns textos interessantes. Nós lemos o que? Romanos 12, 5? Olha essa. Falta 4 versículos. Olha essa. Jesus falando. Esse você conhece. Marcos 3, 33 a 35. Marcos 3, 33 a 35. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, a minha família, a família de Cristo, a família de Deus, o verbo que se fez carne, são todos aqueles que buscam fazer a vontade do meu Pai. Se você faz a vontade do Pai, você é membro dessa família. E ele vai lá, volta lá,
33, e ele lhes respondeu dizendo, volta para o 32, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Está lá Jesus ensinando, está lá Jesus mostrando o caminho do reino. Aí de repente chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-nos chamar. Maria, mãe, vai me honrar. Sou da família, carteirada. Quem está lá? É o governador, eu sou da família do governador. Aí quer entrar direto, né? Não respeitam segurança, não respeitam protocolo. Quem está aí? Eu sou irmão do prefeito, eu sou amigo do prefeito. Grande coisa, nós somos amigos do Deus Todo-Poderoso, né? Se gabam de ser amigo do prefeito, mas eu e você somos amigos de Jesus, cujo prefeito tem que se dobrar, o governador tem que se dobrar. Aí chegaram, acharam que ia ter primazia, chegaram, nem entraram, mandou chamar lá de fora. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-nos chamar. Dá para chamar aquele moço lá hoje? A Jesus? Eu sou mãe deles. Chama lá. Foram lá. E a multidão estava sentada ao redor dele, de Jesus. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Olha agora a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus sabia o que veio fazer na terra. Jesus sabia e tinha convicção da sua missão. Jesus não deixava o emocional, o sentimentalismo o dominar. Salvo que ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu, demonstrando amizade. Mas Jesus tinha convicção da sua missão. O reino de Deus, as coisas de Deus não se faz por amizade. Porque é amigo de A, porque é amigo de B. Chamada, vocação, não é por amizade. Entende? É por princípio estabelecido por Deus. Digam amém. Era mãe, manda esperar. Eu não faço por sentimentalismo, por amizade. O meu amigo, a minha amiga, minha mãe, meu pai. Jesus tinha convicção do que veio fazer, do que Deus entregou na mão dele, e ele foi fiel à missão até a morte de cruz, diz a Bíblia. Quem entende, diga amém, meus amados. Sabe, você está honrando mais tua família do que as coisas de Deus? Está honrando mais emprego que as coisas de Deus? Hein? Está honrando mais casamento, mais os filhos? Tem gente que depois que tem filho pequeno esquece da igreja. As mulheres ficam grávidas, parece que o marido fica também. A mulher, tudo bem, e você? Engravidou? Está barrigudo? Barriguda também? Aí larga a igreja, larga a obra, não vem mais nos cultos. Tem hora que dá vontade de falar, pede para sair, mas fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, sem saber priorizar o reino, é melhor pedir para sair. Talvez todos nós aqui, tem dia que a gente vem, mas vem cheio de dor. Tem dia que eu venho subir essas escadas com a mão, com o joelho, misericórdia. Mas a gente sabe da nossa missão, da nossa responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Evangelista Sérgio estava subindo ali, eu brinquei com a Cremilce e joga uma corda para o velhinho. Que ele vinha, mas eu estou assim também. Tem dia que dá vontade de ficar dormindo, tem dia que dá vontade de ficar vendo televisão, tem dia que dá vontade de ficar com Bartolomeu e comendo pipoca, que o danado do cachorro adora pipoca. Dá vontade. É dor na coluna. Quem aqui não tem compromisso? Quem aqui não, de vez em quando não tem umas crises? Todos nós. Se todos nós começar a largar as coisas de Deus, entende? Por isso que eu peguei a história de Noemi, lealdade, uma história de lealdade, de firmeza, de convicção, de amizade, mas no sentido de não deixar a obra de Deus em vão, falha. Sabe? Terminar. Diga amém. Diga amém. Vem lá, termina o 33 de Marcos. Termina lá. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Não é uma questão biológica, não. Jesus está falando, se faz a vontade do meu pai, é meu irmão e minha mãe. Se faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão e minha mãe. Entende?
Elimari faz a vontade de Deus, então ela é irmã de Jesus. É mãe de Jesus. Olha a heresia ou não? Se for pegar o contexto. Qualquer que faz a vontade de Deus é minha mãe e meus irmãos. Hein? Que Deus nos ajude, viu? Deus nos abençoe. Colossenses 3,13, Colossenses 3,9, 1 João 3,15 e encerramos. Como deve proceder a família de Deus? Eu lanço essa pergunta e a resposta é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Como devemos proceder? Como devemos tratar uns aos outros? Como devemos nos comportar no meio da família de Deus? Colossenses 3,13 responde. Suportando, como eu devo me comportar? Como devemos nos comportar em relação à família de Deus? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como deve se comportar? Como devemos nos portar na família de Deus? Perdoando-nos uns aos outros. Eu tenho falha pra caramba, talvez mais do que vocês, mas por favor me perdoem. Só vocês? Eu tenho falha pra caramba, talvez mais do que todos vocês juntos. Mas por favor, me perdoem. Aproveitando a ceia, porque hoje é um bom dia para pedir perdão, né, Antônio? Hoje é um dia da gente, né, Melco? Hoje é dia a gente pedir perdão. Perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós temos perdoado uns aos outros? Ou temos coragem de participar da mesa do Senhor de mal com alguém? Perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Jesus já te perdoou? Jesus já me perdoou? Éramos merecedores do inferno. Éramos merecedores do bicho que não morre e do fogo que não se apaga. Nós sim éramos merecedores, mas Ele, por favor, imerecido, nos livrou de lá. Ele nos perdoou. E muitas das vezes não somos capazes de perdoar uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Perdoemos uns aos outros também. Perdoe. Como devemos nos comportar na família de Deus? Perdoando-nos uns aos outros. Hoje é ceia, é um bom dia de pedir perdão. Você em casa, perdoe. Perdoe. Como alguém já disse, perdoar não é ter amnésia, esquecer para... Não, perdoar é lembrar sem sofrer. Perdoar, você lembra do agravo que a pessoa te fez, mas você não dá vontade de ir lá e dar um soco na cara. Perdoar é isso. Alguém te fez mal, você até se lembra que aquela pessoa te fez mal, mas você já perdoou. E você não sofre, a tua pressão não sobe. A tua glicose não, já perdoou. Tuas entranhas não ficam abaladas, não se remexem, porque você já perdoou. Digam amém. Perdoe seu irmão, perdoe sua irmã. Perdoe na família, perdoe no trabalho. Perdoe. Entende? Como devemos nos comportar na família de Deus? Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Tem crente mentiroso que mente para o irmão, para a irmã? Será que tem? Acho que não, mas se tiver, olha o que a Bíblia fala. Não mintais uns aos outros. Como se comportar no meio da família de Deus? Perdoando-vos uns aos outros e não mentindo uns para os outros, porque o pai da mentira é Satanás. Nós somos filhos de Deus. Entramos na família de Deus recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Nós não somos filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira, né? Perdoai-vos uns aos outros. Não mintai uns aos outros, um para os outros. Não mentir. 1 João 3,15. Como nos comportar no meio da família de Deus? Perdoando, não mentindo um para o outro. E esse aí você já faz. Eu já faço. Se eu não faço, se nós não fazemos, precisamos fazer urgente. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Vai lá para o 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Quem não ama seu irmão permanece na morte. Permanece como velha criatura, como criatura e não como filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem as criaturas e os filhos. Quem não ama seu irmão permanece como criatura. Não nasceu de novo, não experimentou a vida de Deus em si. Está morto, distante de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Aí. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Perdoando, não mentindo e amando. Nos protegendo. Alguém falar mal do teu irmão? Fala para essa pessoa, peraí, está falando mal de cicrano, de fulana? Eu vou chamar ela, você fala na frente dele. É a melhor maneira de evitar fofoca no meio da igreja, mentira, calúnia. Está falando mal do meu pastor? Eu vou chamar ele. Entende? Está falando mal do meu diácono, da minha diaconisa, do meu presbítero, da minha evangelista? Vou lá chamar ele. Está falando do meu irmão? Peraí um pouquinho, vou lá falar, fala na frente dele. O sem caráter vai sair fora. A maligna vai sair fora. Se você for chamar, fala na frente dele, fala na frente dele. Porque é questão de caráter, protegendo uns aos outros. Como vamos proceder no meio da família de Deus? Procedendo uns aos outros, protegendo os novos convertidos. Tem crente antigo que fala mal um do outro na frente dos novos convertidos. Não tem misericórdia do novo crente que acabou de chegar. Está querendo um ambiente bom, um ambiente de paz, de honestidade, um ambiente de amor, um ambiente fraterno. Aí chega aqui o crente de 20 anos falando mal das pessoas na frente do novo convertido, falando mal do tempo da palavra. O culto terminou tarde. E aquele crente não entendeu. Sabe? Quem continua me entendendo, diga amém. Proteger o novo convertido, sabe? Proteger uns aos outros, nos unir de verdade. Então, vamos nos amar, vamos nos perdoar, não vamos mentir, vamos ser leais uns aos outros, ao ministério, à família, ao patrão, à patroa. Dar exemplo de lealdade, né? De amor, de sinceridade. Nós somos crentes.